Setembro Amarelo, uma história que salva vidas. A história de um jovem que aos 17 anos, que morava lá nos Estados Unidos, tinha um Mustang amarelo que ele gostava demais. E ele se esforçou muito para reformar todo aquele carro. E quando o carro estava do jeitinho que ele queria, seus amigos e familiares foram surpreendidos com a morte dele, por meio do suicídio. Essa história impactou tanto vidas, inclusive no próprio processo de velório e funeral, a família e os amigos transformaram a dor em um movimento onde entregavam para cada pessoa que estava ali ou passava por ali uma fita amarela e um bilhetinho dizendo que a vida dela importa e que se você precisar de ajuda, você precisa falar com alguém. Foi isso que deu a origem ao Setembro Amarelo, onde mundialmente é lembrado para ter essa recordação de que a vida importa. E é interessante falar sobre a importância da vida numa época onde as pessoas estão muito intolerantes. É interessante falar sobre as pessoas quando a gente está falando sobre uma sociedade que a gente também faz parte. Então, será que a gente tem valorizado a vida? Será que a gente tem normalizado a questão das brigas, da divisão social que tem acontecido? Claro que assim, a sociedade sempre tiveram as suas divisões. O ponto é, o que será que de verdade está acontecendo quando alguém celebra a morte de alguém que pensa diferente de você? Então, todo esse movimento do Setembro Amarelo também é possível remeter a esse pensamento, essa construção da importância da gente entender que a vida vale a pena, que a vida é importante e que a escuta é importante. Às vezes a gente fica tão dentro da nossa própria ideia e sai discutindo tantas coisas e tem faltado empatia. E faltado até um diálogo onde a gente possa pedir o olhar do outro emprestado para que a gente possa tentar enxergar da forma que ele enxerga. Às vezes, o que seria isso? Se você vai à praia a primeira vez, leva alguém a primeira vez, né, até a praia. Se você já foi várias vezes, quando você chega lá, você às vezes curte o vento, curte o mar, curte o que você já espera que vai ver ali. Mas se você leva alguém pela primeira vez e você vê aquele olhinho que brilha e você pede para a pessoa emprestado o olhar dele do que enxerga naquele lugar e ambiente, a pessoa pode dizer: meu Deus, eu nunca vi tanta água, que lugar é esse? E tem tantas dúvidas e coisas que você consegue responder, coisas que você não consegue responder. Então, quando a gente pede esse olhar emprestado, quando a gente troca esse olhar, a gente consegue ver coisas cotidianas como se fosse pela primeira vez, ou até mesmo com uma percepção bastante diferente. E recentemente também aconteceu de um dos pastores de uma igreja grande cometer o suicídio e o líder dessa igreja colocar como se fosse um fraco, como se fosse alguém que, enfim, nem vale reproduzir a fala de uma pessoa tão que é considerado como líder religioso e consegue ser tão insensível a uma situação que é tão séria. E que a gente pode falar tanto de saúde pública, mas a gente também pode falar de questões sociais. Porque Emily Durkheim, que é o pai, é um sociólogo, pai desse tema do suicídio, ele traz que o suicídio ele é um fator, ele é multifatorial. Ele tem questões sociais, situacionais, biológicas, também psicológicas, e tudo isso precisa ser levado em consideração. Atualmente, quando a gente olha para o ranking da questão no Brasil, das pessoas que têm se matado, qual a sua faixa etária, a gente consegue ser bastante surpreendido em olhar que adolescentes de 15 a 19 anos ocupa o terceiro lugar desse ranking.
E por que isso pode acontecer na adolescência? Porque o cérebro do adolescente ele não está totalmente desenvolvido. E a sociedade tem uma dificuldade também de olhar para ele como um ser incompleto. Por quê? O corpo é de homem, o corpo é de mulher, quer ter atitudes de homem e de mulher, mas o cérebro não está totalmente construído. O córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente, onde dá pra gente uma percepção de pertencimento, uma percepção de tomada de decisão, de filtros, não está totalmente construído. Então, é uma galera que vai pegar a tomada de decisão pela amígdala, uma região do cérebro que é responsável por respostas emocionais. Então, a amígdala a gente tem na garganta, mas também temos o cérebro com essa função. Nem todo mundo que se mata tem um transtorno mental. E nem todo mundo que tem um transtorno mental e se trata, se mata. Então, esses são pontos interessantes para trazer para a nossa discussão sobre o tema suicídio. Outra coisa que chama muita atenção são jovens adultos com a faixa etária de 20 a 29 anos, que estão em quarto lugar também nessa questão do suicídio. E isso pode ter a ver com falta de pertencimento, isso pode ter a ver com falta de construção de identidade, isso pode ter a ver com abuso de substâncias químicas, isso pode ter a ver com exposição, né? Hoje em dia com compartilhar nudes, com tantas coisas que você confia em alguém e faz algo e isso pode ser vazado e causar bastante constrangimento e dificuldade, enfim. Eu costumo dizer, na minha análise daquele filme Bird Box, não sei se você chegou a assistir, se não assistiu, eu recomendo, onde as pessoas estão vivendo lá a vida delas, de repente olham algo aterrorizante e elas se matam, morrem de uma forma provocada. E eu tenho uma sensação, eu tenho uma análise em dizer que talvez o que elas estejam olhando ali seja algo muito vergonhoso para elas, e que é aquele segredo que gostaria que ninguém soubesse, que sente que é exposto de alguma forma. Não sei como. Alguma alucinação generalizada? Mas que certamente é algo que causa vergonha e dor para aquela pessoa, porque é só ela que vê o que vê, do jeito que vê. E me faz lembrar também do filme Divertidamente, onde quem assistiu ali nos créditos, no Divertidamente 2, percebe que a Wiley, ela tem um segredo enfiado lá dentro de um porão que ela não quer tirar de jeito nenhum. E é muito vergonhoso para ela. Mas quando esse segredo é revelado, o segredo é que ela simplesmente fez xixi na piscina. Algo chato, ruim, mas quem nunca? Muita gente já fez, isso aconteceu. Mas a vergonha que ela passou naquela situação fez com que ela quisesse guardar aquilo de todo jeito e proteger, e tudo isso vai gerando uma ansiedade, porque eu preciso ser perfeita, porque eu preciso mostrar que eu sou boa em alguma coisa, e um monte de coisas assim vão acontecer na nossa cabeça que ativam ansiedade. Ai, Vanessa, então pode fazer xixi na piscina? Ai, a conversa não é sobre isso. A conversa é que todo mundo tem as suas vergonhas, todo mundo tem uma situação ou outra que não quer que exponha. Só que quanto mais a gente guarda e não consegue trazer em um ambiente que seja confiável, seguro e tranquilo, o que pode acontecer é simplesmente a gente ir se cobrando tanto a ponto de achar que uma das soluções pode ser isso. Continuando aqui, o que é muito triste também, além de adultos já com cérebro formado de 30, 49 anos estar aqui também em nono lugar, na parte desse ranking, a gente tem crianças de 5 a 14 anos que também têm se matado. Então, assim, o que está acontecendo? Será que a gente está tão ocupado com tantas coisas que não são úteis no dia a dia, que a gente está deixando de ter conexão com quem está perto da gente? Claro que nem sempre a gente consegue impedir o suicídio de alguém. Eu não consegui impedir as tentativas de suicídio da minha mãe, por exemplo. Eu, na adolescência, ela tentou por diversas vezes. E uma das situações que aconteceram, que eu me lembro muito bem, ela tomou vários remédios com cerveja,
E a gente estava de mudança, então quando eu cheguei lá, naquele ambiente, que ela estava arrumando as coisas, eu percebi ela desfalecida, percebi que estava escrevendo uma carta, que essa carta ela estava interrompida com uma linha, porque não tinha mais forças para escrever. E eu me dei conta do que estava acontecendo de novo. Eu me desesperei. Eu devia ter o quê? Uns 13 anos? 12, 13, 14 anos? 13, em média. E aí eu saí correndo na vizinhança, pedindo ajuda, falando, ai, socorro, minha mãe e tal. E assim, no meio daquele meu desespero, as pessoas falavam, ai, mas por que ela fez isso? Ai, meu Deus, mas não sei o quê. Muito julgamento e nada de socorro. Aí aqui um vizinho foi lá, me ajudou, fomos no hospital, fez lavagem. E aí, quando ela voltou, ela ficou com muita raiva, porque ela não queria que dessa vez tivesse dado errado de novo. Porque muita gente que tenta suicídio escuta bastante que quer chamar a atenção. Só que só a pessoa sabe a dor que ela está sentindo e por que ela está fazendo aquilo. E muitas vezes, esse ato desesperado, que nem sempre é impulsivo, muitas vezes as pessoas elas organizam as suas vidas, pagam as suas contas, deixa tudo organizado e planeja até o dia e como as coisas vão acontecer. E quanto menos a gente fala sobre isso e menos a gente pergunta diretamente sobre o que a pessoa está pensando, e se você conseguir perguntar se a pessoa tem pensado em suicídio, isso não faz com que você dê uma ideia para a pessoa que a partir daquele momento é aquilo que ela vai fazer. Ela só vai falar o que ela realmente está pensando. E às vezes falar sobre isso pode ser bastante libertador. E a pessoa pode se dar conta de que essa verdade que ela construiu, que esse seria um caminho interessante, não é. Tem outro caminho que ela pode olhar. Ela está olhando na perspectiva da dor. Ela só consegue olhar na perspectiva da dor. E quando a gente conversa com pessoas de confiança, a gente consegue expandir essa percepção. E quando a gente, quando a gente, de repente, que é amigo, familiar de alguém assim, que a gente não consegue lidar, não consegue ajudar, não, indica ajuda. E o motivo dessa palestra também é isso, é orientar onde busca ajuda. Como que faz? Manda essa pessoa para qual lugar? Porque a verdade também é que cada pessoa que tira a sua própria vida impacta centenas de pessoas. Centenas de pessoas que se perguntam por quê? O que eu deixei de fazer? Será que eu não dei atenção suficiente? Tudo que eu fiz foi amar e eu amei tanto. Por que isso acabou acontecendo? E aí a gente vai falar um pouco sobre a pós-venção em relação ao suicídio. A gente vai falar também dos familiares enlutados ou até mesmo os familiares que sofrem por uma vivência de tentativa de suicídio e a sensação de culpa. Eu mesma me questionei durante muitos anos o que de verdade era amor. Porque eu sentia que por mais que eu amasse no sentido de cuidar, nunca era suficiente para essa pessoa que eu queria tanto que sentisse, que percebesse, que enxergasse, porque a dor dela estava em tantos outros lugares, ou algo tão profundo dentro dela mesma, que não conseguia externar. Hoje, depois de muitos anos de estudo, fiz a terapia, sendo profissional da área, eu consigo compreender com mais clareza o que foi aquilo. Por isso que, por ter essa compreensão, quero dividir com você sobre que se acontece com alguém perto de você, é sempre interessante entender que não é sua culpa e que existem caminhos para poder encaminhar as pessoas que estão em sofrimento para conseguirem tratamento, para conseguir ajuda específica. E eu falo do tratamento, lembrando que nem sempre quem tenta suicídio, como eu já falei, tem a questão do transtorno mental. Às vezes é uma questão situacional. Ah, foi lá. Hoje em dia, com essa questão da internet, todo mundo manda nudes para todo mundo. Não vou julgar nem falar nada sobre isso, nem dar opinião moral. Mas você confia numa pessoa, manda uma intimidade sua para alguém e você não sabe aonde aquilo vai parar. Então, eu, quanto profissional da área, já conheci muita gente que se machucou muito e teve ideação suicida várias vezes por algo que fugiu do controle dela, por confiar em alguém.
Ah, então porque isso aconteceu com uma pessoa, eu não posso nunca mais confiar em ninguém. Não. Você precisa estabelecer filtros e saber em quem você pode confiar e em quem você não pode confiar, e o que você tem controle e o que você não tem controle. E isso, o acompanhamento psicoterapêutico com um profissional capacitado vai conseguir ajudar nesse sentido. Então, voltando aqui para a gente poder entender o conceito das coisas, o mês de setembro simboliza essa questão da prevenção. Desde 2013 entrou no calendário anual da saúde no Brasil. Então, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que está relacionado à organização do IASP, que é a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, com apoio da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Essa campanha também ela é coordenada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o objetivo dessa live, o objetivo dessa palestra é poder informar, porque assim a gente reduz o estigma e a gente incentiva a busca pela ajuda. O que a gente precisa é de ajuda. A gente não precisa colocar fim em nada. A gente pode mudar a percepção do que a gente enxerga e encontrar um lugar muito mais tranquilo e calmo que a gente não está conseguindo perceber com as vozes que ficam aqui na cabeça e não deixa a gente olhar de um jeito diferente. Então, por isso que a gente tem que conversar com alguém que seja de confiança. Então, a história eu já contei para vocês, né, desse jovem norte-americano que aos 17 anos, infelizmente, teve essa questão com a vida dele, mas que trouxe essa movimentação mundial. Então, quais são os fatores, né? Eu já trouxe um pouquinho sobre os fatores de risco na questão do suicídio. Que eu falei ali da questão do Emily Durkheim, falei que são questões situacionais, que é uma ocorrência que ela é vista como nível individual, né? Ele não é só individual, mas tem uma relação com os vínculos sociais e coletivos, como a gente estava pincelando aqui anteriormente. Então, assim, o que fazer? Qual é o plano de contingência, um plano de contenção que a pessoa faz antes de entrar nessas crises? Ah, Vanessa, qualquer pessoa tem que fazer esse plano? Recomendo fortemente. Todo mundo tem um dia que não tá bem. Todo mundo tem um dia que parece ser aquele dia que não tem fim. Então, algumas pessoas já têm algumas estratégias, outras que não. Então, segue aí algumas sugestões de planos de contenção. Então, quando você estiver bem, estiver de boa, não está em nenhuma crise, você vai montar uma lista com 5 músicas super alto astral que você ama, que você dança, que para você é maravilhosa. Essas músicas, esse ritmo, essa sintonia pode te tirar ali de uma situação mais deprimida, que no caso do depressivo, essas ações elas vão ajudar também, mas precisa também do acompanhamento psicoterapêutico. É importante entender que remédio trata sintomas. Então, quando a pessoa tem depressão, tem ansiedade, transtorno de bipolaridade, borderline, entre outros, a medicação sempre vai tratar sintomas. O que trata a raiz do problema é a psicoterapia, porque a gente entra em contato com as dores que a gente viveu e a gente ressignifica essas dores. E isso faz toda a diferença. Porque o que passou, o que aconteceu, não vai mudar. Mas a forma que a gente enxerga faz toda a diferença do jeito que a gente se sente hoje. Então, por isso a importância de um bom acompanhamento psicoterapêutico. Porque também tem essa, todo mundo quer ser terapeuta. Só que tem vários cursos de terapia, terapeutas, de um fim de semana, de sei lá quantos meses, e não existe de verdade uma formação, né? Eu acredito muito que o que forma mesmo um psicoterapeuta é a psicologia. Existem terapias opcionais que também podem apoiar na questão da autoestima, pode apoiar na questão de se sentir bem, pode apoiar em várias questões, mas tratamento profundo, encontrando
a raiz, significando e ressignificando, eu trago como orientação a psicoterapia, que tem também um conselho regulamentado, caso esse profissional também não haja de uma forma ética e coerente, tenha de denunciar. Agora, tem várias novas modalidades terapêuticas que, se alguma coisa acontecer, você não tem nem onde reclamar. Estou ajustando aqui o ar. Monte uma lista com o nome de 5 amigos e já avise esses amigos que quando você estiver muito mal, serão eles que você vai acionar. Porque para eles ficarem sobre aviso e trazerem, se não estiverem disponíveis, conseguir explicar, sugerir uma outra pessoa, se estiver disponível, mostrar mesmo essa disponibilidade. Então avisa eles antes. Porque senão você vai chamar e falar, oi. A pessoa fala, oi, tudo bem? Você fala tudo. Aí a pessoa não fala mais nada porque acha que nada demais e aí fica, não, olha, não tô bem. Lembra que eu falei que quando eu não estivesse bem eu te procuraria? Você tem um tempo para mim? A gente pode tomar um café? Sabe? Não, eu gosto de café. Essa é uma desculpa para você sair com a pessoa, encontrar pessoalmente e de repente ter um momento significativo de troca. Outra coisa também que dá para fazer é listar 5 lugares que você goste muito de ir. De preferência, tem alguns lugares que sejam lugares gratuitos, próximos, de fácil acesso, e também pode ter lugares mais distantes, que tem um pouquinho mais de investimento, e aí você vai ver dentro do seu bolso qual desses lugares pode ser o seu refúgio. 5 filmes e séries que você ama, que te faça dar muita risada, porque todas essas ferramentas podem te ajudar a sair de uma crise, quer seja depressiva ou de pensamento suicida, mas sempre lembra de procurar ajuda. Tá, Vanessa, mas assim, tá em vias de fato, a pessoa tá totalmente descontrolada, ela tá tentando fazer algo contra si, o que eu faço? Primeira coisa, esconde todas as medicações, se é uma briga que está acontecendo, está no ambiente que está estimulando essa tomada de decisão, tira essa pessoa desse ambiente, respira ali junto com ela, pede para alguém de confiança guardar todos os materiais, ferramentas que sejam pontiagudos, cortantes e que pode provocar algum estrago. E assim, se você não está conseguindo contar a pessoa, liga para o 92, liga para uma ambulância. É importante também saber se alguém que tem crises recorrentes, fazer um mapeamento dos hospitais que tem ali na região e principalmente qual tem psiquiatra de plantão que pode fazer toda a diferença. Além disso, também pode buscar ajuda, e aí não é na hora da crise, tá? Na hora da crise é hospital, pronto-socorro, principalmente onde tem um psiquiatra de plantão. Depois disso, foi medicado, tá mais calmo, tranquilo, precisa procurar ajuda, porque assim que der uma aliviada na questão da medicação, ele ficar menos sonolento, é possível de uma nova tentativa. Então, o que é interessante fazer? Procurar psicoterapia, pode procurar o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial de Saúde Mental, porque tem vários, tem de álcool e droga, tem o infantil, então procura de saúde mental. A UBS, que é a Unidade Básica de Saúde próximo da sua casa, lá geralmente também tem atendimento psicológico, ou pode fazer encaminhamento para lugares que sejam que tenham esse atendimento. O que também é interessante usar é assim, eu tô me sentindo muito mal, tô com muita raiva, eu queria jogar tudo isso aqui para fora, mas eu não tenho coragem de falar com ninguém que eu conheço, não tenho dinheiro para fazer terapia, tá demorando muita fila de espera para poder ser chamado. Liga no CVV, Centro de Valorização na Vida, número 188. O atendimento é 24 horas, é gratuito, tem voluntários que são preparados para poder te ouvir, te acolher e te ajudar naquela situação. Lá não é o tratamento, ninguém vai fazer tratamento com você, mas vai te ouvir, te acolher e talvez te ajudar a olhar numa outra perspectiva a situação que você está trazendo ali. Vanessa, eu não quero ouvir ninguém. Tem o chat, tem o e-mail, mas tem o CVV. Procura o CVV que é importante. Questões graves, SAMU, CAPS já expliquei, a UBS também. Fui no atendimento, fui procurar saúde pública, não fui bem atendido, fui hostilizado, 136. Liga na ouvidoria, ali do Ministério da Saúde, faça a sua reclamação, fui bem atendido, faça o seu elogio, traga a sua sugestão, que é sempre importante esses aprimoramentos.